Você já parou para pensar o que é dar certo na vida? Eu acredito que se perguntar para mim e para você o que é dar certo na vida, as respostas vão ser bem parecidas. Por quê? Porque quando nós respondemos a essa pergunta, nós não começamos pensando na nossa vida espiritual, nós pensamos na nossa vida material. Dar certo na vida é uma pergunta é uma expressão que está atribuída a essa vida terrena que nós temos hoje. Então, dar certo na vida para mim é ter dinheiro suficiente para que eu possa dedicar somente 10% do meu tempo para o meu trabalho remunerado, para aquilo que me sustenta, e pegar os outros 90% e investir no reino de Deus, através do estudo, através do ensino, através do auxílio às pessoas, servir ao reino, servir à igreja, trabalhar na igreja e não necessariamente de forma remunerada. Por quê? Porque eu tenho a minha empresa lá que me dá o meu sustento. Isso seria dar certo na vida para mim, ou seja, provavelmente uma resposta parecida com a sua. Dar certo na vida é ter dinheiro suficiente para fazer o que quer. Beleza? Tranquilo. Agora, será que é só isso? Provérbios é um livro de sabedoria. E a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, Provérbios é um livro da vida prática e das consequências dos atos das pessoas. Só que, num segundo momento, a gente precisa lembrar, entender e aceitar que Provérbios é um livro inspirado, Provérbios é um livro que está na Bíblia, ou seja, ele é um livro canônico, e Provérbios é palavra de Deus para a minha e para a tua vida, é instrução de Deus para a minha e para a tua vida. Provérbios não é um livro bonito, ditados populares que fazem sentido, que foi colocado na Bíblia somente porque é legal. Não, Provérbios é um livro inspirado, ele tem a sua literatura própria, que é a literatura proverbial, mas eu nem sei se existe essa palavra, literatura proverbial, tá? Mas deixa ela aí. Se não existir, existe a partir de agora. Mas é um livro inspirado. Então, quando nós lemos Provérbios, Deus fala conosco. E hoje de manhã fiz o meu devocional em Provérbios 3, capítulo 3, versículos do 1 até o 10, e é isso que eu vou compartilhar contigo hoje. Mas antes, 2 recadinhos bem rápidos, tá? Primeiro recadinho, nós passamos, graças a Deus e a ti, a tua inscrição dos 50 inscritos, e nós temos o nosso evento, né, que vai ser, vamos juntar um grupo de pessoas numa sala do Meet e vamos fazer um devocional ao vivo, todos juntos, e eu vou compartilhar com vocês a forma como eu faço o meu devocional, ajudar vocês a fazer um devocional, e isso acredito que vai ser uma bênção para todo mundo, tanto para mim, que vou estar ali junto com vocês, né, quanto para vocês que vão poder entender um pouquinho mais de como eu faço o meu devocional. Isso vai ser útil. Agora, o detalhe é que eu ia fazer isso hoje é dia 20 de dezembro, é uma quarta-feira, e eu não vou poder fazer isso hoje porque eu vou viajar com a minha família. Então eu vou prorrogar esse evento lá para o início de janeiro. Mas fica tranquilo que eu vou abrir as inscrições aqui no canal e você vai poder se inscrever e vamos fazer o nosso devocional em grupo no início de janeiro. Segundo recado é, poxa, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e compartilhe esse canal. Não compartilhe só o vídeo, compartilhe o playlist, mande para as pessoas. Tem saído aqui, coisas lindas da parte de Deus para mim e eu acredito que tem abençoado outras pessoas. Até eu vou dar um testemunho de terceiro. Teve um rapaz que me disse o seguinte, Rogério, eu não fazia devocional, eu comecei a fazer depois que eu comecei a acompanhar os teus vídeos. Ou seja, só isso já valeu uma vida inteira, porque uma pessoa que não tinha o hábito de fazer um devocional, começou a fazer. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar tão longo assim, vamos para o texto. Abre comigo aí a tua Bíblia, eu leio na versão NVI, Provérbios capítulo 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lendo, tá? Do verso 1 até o 10. Eu vou ir lendo e já vou comentando. Em primeiro lugar, as perguntinhas, né, que a gente faz para o texto. Quem está falando e quem está ouvindo? Porque começa assim, meu filho. Então alguém está falando e alguém está ouvindo. Alguém está escrevendo e alguém está lendo. Existe um emissor e um receptor dessa mensagem. Provavelmente, né, os estudiosos nunca entram num consenso, né, mas provavelmente aqui é Salomão, o sábio, né, o rei de Israel, filho de Davi, diz ali em Provérbios, né, no início, capítulo 1, verso 1, diz assim, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver a disciplina e a sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, o objetivo de Provérbios é nos ajudar a ter uma vida, resumindo, nos ajudar a dar certo na vida, respondendo a pergunta que eu fiz, tá? Então, começa ali, quem está falando? Provavelmente Salomão, mas vamos tirar o nome Salomão e vamos colocar assim,
é a figura de um sábio, ou a figura de um pai, ou a figura de um mestre. Eu tenho 4 filhos, mas é muito comum quando eu estou conversando com alguém, quando tem alguém que está debaixo da minha orientação, eu chamo de filho também, eu chamo de filha também, é normal. E na antiguidade isso era mais normal ainda. Então, não necessariamente um pai falando a um filho, mas um mestre falando a um discípulo, ou o próprio Deus falando para você. Então, abra bem os ouvidos do seu coração. Ele diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então aqui tem um contraste, né? Ele diz assim, ó, não se esqueça da minha lei, mas, ou seja, ao contrário disso, guarde no coração os meus mandamentos. Mandamentos e leis são palavras praticamente sinônimas, tá? Nós temos os 10 mandamentos e nós temos a lei de Moisés. As duas coisas, né, são a mesma coisa. As duas expressões, elas refletem a mesma coisa. E aqui ele pode estar falando dos 10 mandamentos. Ele pode estar falando da lei de Moisés aqui. Por quê? Uma vez que isso aqui foi escrito na época da monarquia, o povo de Israel já tinha a lei escrita, os livros da lei, né? Então, quando ele diz assim, não se esqueça da minha lei, ele pode estar olhando e dizendo, vou pegar um exemplo assim, ó, você trabalha numa empresa e essa empresa tem um gerente. Aí você fala assim, o meu gerente, né? Ele não pertence a você, mas você usa essa expressão. Então, talvez aqui ele está fazendo uso de uma expressão parecida. A minha lei, né? É a lei de Deus, mas essa lei, ela é minha. É a minha lei, ela que rege a minha vida. Então, ele começa dizendo, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então, ele está dando uma ordem prática. Não esqueça da lei. Procure lembrar sempre da lei, né? Guarde no coração. Quando a gente diz guarde no coração, é porque aquilo tem que fazer parte da gente. E no verso 2 ele coloca um resultado disso, uma consequência disso. Pois eles, os mandamentos, né, prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Uma vez que a gente guarde a lei de Deus, existe uma garantia de que a gente vai durar muitos anos? Não. Então a gente não pode tomar isso como uma promessa. Mas o cara que guardar a lei de Deus, a gente falou sobre isso em Provérbios 2, ele vai ser um cara sensato, ele vai ser um cara que não vai se meter em encrenca, é um cara que vai cuidar da saúde, é um cara que vai cuidar da sua vida e a tendência é que ele realmente dure muitos anos. Verso 3, ele dá mais uma ordem, né? E uma explicaçãozinha. Ele fala assim, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Tá? Amor e fidelidade. Vamos lembrar da lei de Deus? O que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, quando perguntaram para Jesus lá, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22, alguma coisa ali. Jesus respondeu assim, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, o amor é o maior mandamento. E aqui Provérbios está dizendo isso, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Pode o amor e a fidelidade saírem de mim? Não. Pode que eu deixe de guardar essas coisas no coração e eu deixe de praticar isso. Então, o amor e a fidelidade está vinculado ao quê? Ao amar a Deus e ser fiel ao meu próximo, né? Ser fiel a Deus, ser fiel ao meu próximo. E ele fala assim, ó, prenda-os ao redor do seu pescoço. A figura aqui é de um enfeite, uma corrente com um enfeite, alguma coisa que as pessoas vão ver. Então ele está dizendo aqui, ó, que esse amor e essa fidelidade seja notado pelas pessoas. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para ti, e elas têm que perceber no nosso comportamento que nós somos pessoas que amam, pessoas que são fiéis aos princípios da palavra de Deus, fiéis ao próprio Deus. Então elas veem isso no nosso comportamento. Essa figura aqui de prender ao redor do pescoço é como se a gente colocasse um adorno, né, uma corrente, uma medalha, um diadema, alguma coisa assim, e que isso fosse visível aos outros. Que isso é uma marca que diz assim, ó, eu amo, eu sirvo, eu sou fiel. E depois ele diz assim, escreva-os na tábua do seu coração. Então, enquanto o prenda-os ao redor do seu pescoço é uma evidência externa, os outros veem que eu sou uma pessoa que ama e que é fiel, a tábua do meu coração significa aquilo que eu realmente sinto. Ou seja, diferente de pessoas que fazem o bem visando recompensa, e isso é uma coisa que tem que brotar de mim, brotar do meu interior. Então, quando ele fala ali, ó, não esqueça da minha lei, guarde meus mandamentos, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, ele está dizendo assim, cara, meu filho, isso tem que fazer parte de ti. Escreva-os na tábua do seu coração.
né? Se você nunca viu falar nisso, na antiguidade se usava para fazer registro escrito uma coisa chamada tabuinhas de cerâmica. Então, eles pegavam uma cerâmica e aí com objeto pontiagudo eles riscavam na cerâmica, faziam o registro e depois aquilo ia para o forno para secar. E é isso que a gente encontra na arqueologia, por exemplo, que nos mostra como as coisas funcionavam há muitos anos, né, há milhares de anos atrás. Então ele está falando assim, ó, essa tábua do seu coração não é como a gente escrever num papel hoje que eu posso apagar ou posso rasgar e queimar. Não, essa tábua do seu coração, uma vez escrito, não vai sair mais. Por quê? Porque ele está usando a comparação de uma tabuinha de cerâmica que vai ser escrito, vai ser queimada no fogo para dali não sair mais aquela marca. Então é isso que ele está dizendo. Guarda essas coisas no teu coração de forma que nunca mais se apaguem de ti. E aí no verso 4 vem a consequência. E olha que maravilha. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Aqui a gente já começa a ver algumas respostas para o que é dar certo na vida. No verso 2, dar certo na vida é viver muito tempo. Dar certo na vida é viver por muitos anos, longos anos, diz aqui, e ter prosperidade e paz. A gente vê muita gente próspera nos nossos dias, mas a gente vê pessoas prósperas que não têm paz. E nós não podemos interpretar paz somente como eu tenho uma vida sem incomodação, sem problema. Não, paz com Deus. Quantas celebridades a gente já viu morrer de depressão ou, pior ainda, tirar a própria vida? Será que isso é paz? Será que isso é resultado da paz? Elas têm uma prosperidade financeira e material muito grande, mas elas morrem no mais profundo da depressão ou até mesmo tiram a própria vida. E graças a Deus isso não é com todas as celebridades, mas a gente vai encontrar muitas, né, que tiveram um fim triste. Será que isso é paz? Então aqui, ó, dar certo na vida, no verso 2, é ter prosperidade e paz. No verso 4, dar certo na vida é ter o favor de Deus, sabe? É Deus cuidar de você. Ter o favor de Deus é Deus ser favorável a ti. Deus olhar para ti e não ficar torcendo. Vai, meu filho, dá certo, porque Deus não torce, Deus age. Né? É Deus te carregar, e os próximos versos vão mostrar como isso acontece. É Deus te carregar no colo, literalmente, para que você viva uma vida próspera. Né? Então ele fala aqui, ó, terá o favor de Deus e dos homens. São 3 pontos aqui. Terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Né? Ter o favor dos homens, que nesse aspecto a minha vida tem dado certo, sabe? Quantas pessoas têm se levantado, quantas pessoas têm aparecido na minha vida para me ajudar? E quando eu falo ajuda, não é só ajuda financeira. Pelo contrário, às vezes é uma ajuda que eu pago e que eu pago caro. Né? Eu faço muitos cursos e às vezes um cara que eu estou pagando caro para ele me dar um curso, para ele me dar uma mentoria, ele está me ajudando a virar uma chave na minha mente que vai fazer toda a diferença para a minha vida familiar, para a minha vida profissional, para a minha vida ministerial. E eu considero que são pessoas que Deus coloca na minha vida e que eu obtenho o favor dessas pessoas. Ah, Rogério, irmão, você está pagando. Digno é o trabalhador do seu salário. Ter o favor de Deus e dos homens é dar certo na vida. E olha o que ele fala aqui, e boa reputação. Quantas pessoas, isso é muito triste, você conhece que quando a pessoa chega, né, puxa, lá vem fulano, lá vem ciclana, sabe? O assunto da rodinha já muda, já fica todo mundo meio assim, um já quer arrumar uma coisa para fazer e sair da rodinha. Isso acontece com pessoas que não têm boa reputação. Então, dar certo na vida passa por ter o favor de Deus e dos homens, ou seja, Deus cuidar de você, isso é um sinal que deu certo na vida, é os homens estarem dispostos a te servir, te ajudar e fazer o melhor para ti, e principalmente, você ter boa reputação. Tá? Então, isso também é dar certo na vida. Vamos lá, verso 5. Confie, essa aqui é forte, tá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A gente segue muitas pessoas aí na internet, né? E a gente vê pessoas que são autossuficientes. São pessoas que têm lá, que deram certo na vida, têm empresas que faturam milhões, são pessoas que têm vindo para o meio cristão agora, são pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, os caras conseguem entender por que tem uma vírgula depois de uma palavra e tirar dali um ensino bíblico para isso, um ensino profundo, e isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Só que quanto mais essas pessoas se aprofundam nisso, mais elas entendem o quanto elas são dependentes
do Senhor. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, porque eu posso, pelo meu entendimento, interpretar errado aqui. E é assim que nascem as heresias. Pelo meu entendimento, eu posso interpretar errado o texto e, em vez de te ensinar uma coisa que vai te aproximar de Deus, eu posso te ensinar uma coisa que vai te afastar de Deus. Então, para mim e para ti, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Rogério, então meu entendimento não vale de nada? Não, teu entendimento, ele vale e muito. Vale e muito. Mas vamos parar e vamos pegar só um pontinho aqui que é motivo de discussão há centenas de anos. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo para que Deus nos salve? Ou nós escolhemos a Deus e por isso somos salvos? É Deus que nos salva, mesmo que a gente não queira? Ou é nós que desejamos ser salvos e por isso Deus nos salva? Essa é uma pergunta que não sei nem se quando Jesus voltar vai ser respondida e é objeto de debate. A sacada é, ou um dos dois lados está errado, ou os dois lados estão errados, ou os dois lados estão certos, porque a Bíblia deixa margem para isso. Aqueles que confiam, que se apoiam no seu próprio entendimento, eles não dão essa margem. Então, aqui estamos falando de calvinismo e arminianismo, estamos falando de predestinação e livre-arbítrio, ou de eleição, que é a palavra mais forte ainda, né? E livre-arbítrio. As pessoas que discordam disso, elas discordam e elas dizem que o ponto delas está certo e o dos outros está errado. Eu tenho a minha posição. Eu sou calvinista e eu acredito na eleição. Porém, eu sei que eu posso estar errado. Por que eu posso estar errado? Porque não é a eleição que me salva. O que me salva é a obra de Cristo na cruz. Então, eu posso estar errado. E mesmo assim, eu vou ser salvo. Porque não é o meu entendimento sobre a eleição que me salva. O que me salva é a cruz de Cristo. Então, os meus irmãos que pensam diferente de mim e que dizem, não, Rogério, tu não foi predestinado, tu não foi eleito. Tu foi iluminado e tu escolheu Deus. Assim como tu disse sim para Deus, tu poderia dizer não. Eu não entendo dessa forma, mas eu respeito. Porque se eles estiverem certos, para mim não importa. O que importa é que eu creio em Cristo e eu tenho certeza, tenho convicção da minha salvação e de que quando Jesus voltar ou quando eu morrer, eu vou para o céu com Deus, eu vou passar a eternidade com Deus, eu não vou passar a eternidade no inferno. Mas não é porque eu acredito na eleição, é porque eu creio em Cristo. O que me leva ao céu, o que me leva aos braços de Deus após a minha morte ou após o retorno de Cristo, a volta de Cristo, é o fato de que Cristo morreu pelos meus pecados. E é isso que vai te levar também. Então, não se apoie em seu próprio entendimento, é confiar no Senhor. E é o que eu faço. Em relação à minha salvação, eu confio no Senhor. Em relação à minha vida aqui na terra, eu confio no Senhor. Eu tenho entendimento de algumas coisas? Tenho. Mas eles não são suficientes. Se tudo o que eu sei fosse suficiente para eu dar certo na vida, eu não tinha, por exemplo, passado por dificuldade financeira durante a pandemia. E passei. Vamos lá, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso aqui também é difícil, porque ele é uma reafirmação ali do confie no Senhor, de todo o seu entendimento, né? E confiando no Senhor, reconheça, confie que Ele está em todos os teus caminhos. Deus, Ele não está somente lá atrás, quando tu olha e vê todas as bênçãos que Deus te alcançou, os livramentos que Ele te deu, o cuidado que Ele teve contigo. Não, Deus está lá na frente, preparando o teu caminho. E nós precisamos reconhecer isso e confiar no Senhor, porque aqui diz assim, ó, e Ele endireitará as suas veredas. Veredas e caminho é praticamente a mesma coisa. Então, endireitar cara, eu estou num caminho torto, estou num caminho cheio de acidentes, de curvas e tal. Se eu reconhecer que Deus está cuidando desse caminho para mim, óbvio que eu vou fazer a minha parte, esse caminho ele vai se tornar um caminho reto, tanto materialmente quanto espiritualmente. Eu já disse aqui, eu sou empresário, quando eu tomo uma decisão na minha empresa e eu reconheço Deus no meu caminho e às vezes eu perco para ganhar, porque isso acontece, às vezes eu penso assim, eu não vou fazer isso porque isso não está de acordo com aquilo que Deus se agrada. Então eu não vou fazer. E aí eu fecho aquela porta, né, porque eu não quero desagradar a Deus e Deus abre uma porta maior ainda e eu sou abençoado. Então isso é reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, em todos os teus caminhos, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, é uma nova afirmação da mesma coisa. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal.
Então sempre tem um contraste, né? Não ser sábio aos seus próprios olhos. E ele diz assim, ó, tema o Senhor e evite o mal. Olha só o que diz aqui, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Versão mais antiga diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o fundamento da sabedoria. Então ele está dizendo aqui, ó, Rogério, não te sente, não fica dizendo que tu é o cara, não fica dizendo que tu é sábio, não fica dizendo que tu dá conta do recado. Teme o Senhor, porque isso é o princípio da sabedoria, isso vai te trazer sabedoria, e evite o mal. Então evite fazer coisas que vão desagradar ao Senhor. Verso 8 vem o resultado, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Você já teve ansiedade? Você já teve depressão? Você já teve aquela situação de olhar para a sua condição, seja familiar, financeira, saúde, alguma área da sua vida, que você olhou e disse assim, cara, não sei mais o que fazer, não sei, eu não vou dar conta disso. Só um milagre, só Deus, só Jesus na causa, né? O crente adora dizer isso, só Jesus na causa. É só Jesus na causa, só que é desde o início. Às vezes a última coisa que a gente faz é a primeira que a gente deveria ter feito. Apareceu uma situação, levar diante de Deus. Mas não, o que a gente faz? Aparece uma situação, o que a gente faz? A gente volta lá no verso 5, parte 2. E a gente se apoia no nosso próprio entendimento. Não, essa situação eu vou resolver assim, assado. A gente olha para uma situação e a gente vai aqui no verso 7 e a gente se torna sábio aos nossos próprios olhos. Não, vou fazer uma análise e tem que fazer. A gente precisa usar o nosso intelecto. Deus nos deu o nosso intelecto, a nossa inteligência para a gente usar. Mas só que isso não é fundamento, isso não é alicerce. A gente não pode se basear nisso, porque a gente pode e vai errar. Em algum momento a gente vai errar. Isso dá a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. O que significa isso? Eu acabei de perguntar, já teve depressão, já teve ansiedade, já teve um momento de tensão assim que não tem mais o que fazer? A nossa saúde, ela fica debilitada, a nossa saúde fica... Deu um barulho aqui. A nossa saúde, ela fica debilitada, a nossa saúde, os nossos... Como é que a gente fala? As nossas defesas caem, a gente fica gripado, a gente sente dor de cabeça. Chega um ponto que parece que os nossos ossos estão moles. E quando a gente deixa de ser sábio aos nossos próprios olhos, quando a gente deixa de se apoiar no nosso próprio entendimento, a gente tem saúde, a gente tem vigor, a gente não sente esse cansaço extremo que é lutar com as nossas próprias forças. Em algum momento a gente vai trabalhar isso, né? Deus lutando as nossas batalhas, e a gente vai ver como isso funciona. Verso 9 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui ele está falando em honrar o Senhor com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Então ele está falando aqui numa linguagem antiga, né? Primeiro fruto de todas as suas plantações. Mas eu moro em apartamento, eu não planto nada. Mas você trabalha, você tem a sua renda, você tem o seu apartamento para receber pessoas, para cuidar de pessoas, para fazer reuniões de estudo da palavra de Deus, para receber uma pessoa que está passando por um aperto, ouvir o coração dela, ouvir essa pessoa, orar por ela, abençoar essa pessoa. Isso também é honrar o Senhor. Você tem o seu carro e você vai sozinho para a igreja, ou vai somente você e o seu cônjuge para a igreja, por que não dar carona para alguém? Por que não usar o seu carro para honrar o Senhor? E tantas outras coisas, não só vinculados à igreja, né? Às vezes você vai sozinho para o trabalho no seu carro e um colega que mora próximo de você vai de ônibus. Eu não digo que você vai levar sempre, mas sempre que possível. Inclusive, mais adiante aqui ele vai falar isso, ó. Aqui, ó, verso 27. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa, nem diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Então, honre a Deus com tudo o que você tem. Você tem um bom carro e, sei lá, pode dar carona para um colega, usa isso e aproveita isso para falar da sua vida com Deus para esse colega. Verso 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que significa isso aqui? Vamos traduzir para nós? Não vai faltar nada na sua casa e você vai ter dinheiro sobrando no banco. É uma promessa? Não, não é uma promessa. É uma consequência. Só que ao mesmo tempo, como isso aqui é a palavra de Deus, você pode se apropriar disso aqui como uma promessa também. Então, para fazer um resumo aqui, o que é dar certo na vida? O que é ir bem na vida? É viver muitos anos com prosperidade e paz. É ter o favor de Deus e dos homens e ter boa reputação e as pessoas olharem para você e te admirarem. É ter os teus caminhos endireitados pelo Senhor. Quando as pessoas olham, elas não entendem como pode
que num mercado tão competitivo, você com a sua empresa consegue ter ainda sucesso, consegue avançar. É Deus endireitando os seus caminhos. É você ter saúde, é você ter vigor e é você ter, sim, os seus celeiros plenamente cheios, ou seja, a sua despensa, a sua casa com comida abundante e os seus barris transbordarão de vinho. Isso aqui está ligado à alegria, uma série de coisas, mas é sim você ter prosperidade material. A Bíblia fala de prosperidade material, não é pecado ser rico, pecado é servir às riquezas. Talvez esse foi o vídeo mais longo que eu fiz até hoje, mas ele responde a nossa pergunta, né? O que é dar certo na vida? Então, dar certo na vida é tudo aquilo que é consequência de você servir o Senhor, de você obedecer ao Senhor, de você temer o Senhor, e temer não é ter medo, já falei sobre isso em outro vídeo, é você viver uma vida que agrade a Deus. Então, encerrando aqui, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser só no dia 27. Um grande abraço, que Deus te abençoe.